Antes, você era conhecido como a pessoa que nunca se abalava com nada. Quando isso mudou? Houve um tempo em que seus amigos te procuravam justamente porque você tinha aquela sabedoria calma, aquela presença que tranquilizava os outros. Agora, às vezes você se pega pensando: o que aconteceu comigo? É como se o seu corpo tivesse começado a falar numa língua que você não aprendeu. Aquele aperto sutil na garganta que aparece do nada, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Ou aquela sensação estranha de que seu coração esqueceu seu próprio ritmo. Nem muito rápido, nem muito devagar, mas diferente. Simplesmente diferente. E então vem aquela vigilância constante que você não consegue desligar. Como se sua mente tivesse instalado um sistema de alarme que dispara com coisas que antes nem notava. O barulho do vizinho que nunca te incomodou. A mudança sutil na rotina que antes você adaptava sem pensar. Agora tudo parece carregar um peso emocional que você não sabe de onde vem. O mais frustrante é que quando você tenta explicar essas sensações, as pessoas minimizam. Ah, é normal da idade. Todo mundo passa por isso. Mas você sabe que não é só isso. É algo mais sutil, mais complexo. Frequentemente noto que existe um padrão nessas mudanças. Sintomas que surgem gradualmente e que muitos idosos sentem, mas raramente compartilham por acharem que são os únicos. É impressionante como identificar esses sinais pode trazer um alívio imenso, simplesmente por entender que você não está imaginando coisas. Se você reconhece essa transição silenciosa de quem você era para essas sensações novas e confusas, escreva sim. Estamos formando um espaço de escuta para te apoiar. Aquela sensação de aperto no peito logo ao despertar, ou a respiração curta que parece não melhorar, não são apenas sinais do envelhecimento, nem algo que devemos ignorar. Muitas vezes, essas manifestações indicam um alerta do corpo, uma espécie de sinal silencioso que chama atenção para algo maior que está acontecendo internamente. Não é raro que esses sintomas sejam confundidos com coisas da idade, mas a verdade é que eles refletem uma tensão constante que pode estar acumulada na mente e no corpo. Quando o corpo apresenta esses sinais, é porque o sistema de alerta interno está ativado de forma persistente. Imagine que, com o tempo, a mente vai guardando preocupações e medos, mesmo aqueles que parecem pequenos ou passageiros. Essa preocupação silenciosa acaba provocando um estado de alerta que o corpo sente como cansaço, inquietação e até aquele formigamento estranho. Essa tensão não surge do nada. Ela é resultado de um padrão que se instala, como se a mente e o corpo estivessem sempre preparados para um perigo que não aparece. Pense no seu corpo como uma balança delicada, que precisa estar equilibrada para funcionar bem. Quando a mente está sobrecarregada, essa balança começa a oscilar e os sinais físicos aparecem para avisar que algo precisa de atenção. Ou imagine que seu sistema nervoso é como um rádio antigo, que às vezes capta interferências e não consegue sintonizar uma frequência tranquila. Essa interferência constante gera um ruído que afeta o bem-estar e a qualidade do dia a dia. Mas aqui está o detalhe importante. Esses sinais podem ser entendidos e acolhidos. Existe um caminho para aliviar essa pressão, um caminho que começa com o reconhecimento do que está acontecendo e com a vontade de agir de forma consciente. Você não está sozinho nessa experiência, e o entendimento é o primeiro passo para restaurar o equilíbrio e o conforto em sua rotina. Se você já notou algo assim, ou está curioso para entender melhor esses sinais, fique comigo e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos explorar juntos como cuidar desse alarme interno e recuperar a tranquilidade. Digite 1 se você já passou por isso, ou 5 se ainda tem dúvidas sobre o que sente. Quando o corpo insiste em sinalizar, mesmo sem palavras, é preciso ouvir com atenção o que ele revela. Essa sensação de tensão que permanece, o peso que parece apertar sem motivo claro, são mensagens sutis que pedem um cuidado gentil. Uma forma simples e acessível de começar a aliviar essa carga
É com um ajuste de 30 segundos que convida o corpo a encontrar um momento de leveza e respiro. Esse pequeno gesto desperta uma sensação de alívio imediato, como se um nó invisível começasse a se desfazer, trazendo uma abertura suave para o peito e um convite para que a mente desacelere. Não é uma solução definitiva, mas um começo palpável para restaurar o equilíbrio entre o corpo e as emoções que ele guarda. A psicóloga com décadas de experiência em cuidado ao envelhecimento confirma que movimentos curtos e conscientes, assim, são fundamentais para quebrar o ciclo da inquietação e do cansaço persistente. Você já experimentou algo parecido hoje? Que tal deixar nos comentários: hoje eu escolho cuidar de mim? Compartilhar essa intenção ajuda a criar um espaço de conexão e apoio, lembrando que ninguém está sozinho nesse caminho. A sensação que surge depois desse gesto é como um sopro de ar fresco em um ambiente que parecia fechado demais. Há um conforto físico que acalma o coração e a mente, trazendo uma leveza que reconecta com a autonomia do próprio corpo. É um reconhecimento delicado, mas poderoso, de que é possível retomar o controle da própria sensação interna, mesmo que aos poucos. Imagine esse momento como um raio de sol que atravessa as frestas de uma janela antiga, iluminando cantos esquecidos do corpo e da alma. Esse primeiro alento é o convite para seguir adiante, encontrando cada vez mais formas de cuidar de si com gentileza e presença. Você começa a perceber algo diferente, mesmo que sutil. Talvez o coração não dispare tão rápido ao acordar, ou aquela tensão constante no peito ceda por alguns instantes, deixando espaço para um respiro mais tranquilo. Pode ser um momento breve, um lampejo de serenidade que antes parecia distante. Essa leve melhora é o primeiro sinal real de que seu corpo está respondendo, que a mente começa a colaborar com você nesse caminho de cuidado e atenção. É fundamental valorizar esse progresso, por menor que pareça. Cada pequena mudança representa uma vitória, especialmente quando respeitamos nosso tempo, com paciência e escuta profunda. O corpo, tantas vezes sobrecarregado, agora sinaliza que está disposto a caminhar junto, em harmonia. É como se dissesse: obrigado por finalmente me escutar. Essa mensagem silenciosa traz esperança e fortalece a parceria entre você e sua própria essência. Um diálogo delicado que pode transformar a experiência diária. Me conte, você já notou algum desses sinais? Digite 1 se percebeu alguma melhora, ou 5 se sente que está ainda no início dessa jornada. Seu comentário ajuda a construir um espaço de apoio e troca, onde ninguém precisa enfrentar os desafios sozinho. Se esse conteúdo tocou seu coração e trouxe um pouco mais de clareza sobre o seu processo, inscreva-se. A cada semana, caminhamos juntos, fortalecendo essa rede de cuidado e compreensão. Sua inscrição é um gesto de carinho que permite que mais pessoas encontrem aqui um alívio e uma companhia sincera. Agora, respire fundo e sinta essa leveza começar a se espalhar pelo corpo, como uma brisa suave que anuncia dias melhores. No próximo passo, vamos explorar como manter essa conexão e ampliar essa sensação de acolhimento, para que a caminhada se torne ainda mais segura e cheia de significado. Muitos idosos notam que, mesmo após uma noite inteira de descanso, acordam com a mente acelerada e o corpo pesado, como se a ansiedade tivesse ganhado espaço invisível durante o sono. É comum que, na rotina diária, pequenas atitudes passem despercebidas, mas acabam alimentando esse estado de inquietação crescente. Por exemplo, o hábito de permanecer exposto a luzes fortes ou ao barulho da televisão até tarde, ou a insistência em resolver pendências ao se deitar, pode parecer inofensivo, mas cria um terreno propício para a agitação mental. Esses comportamentos silenciosos acabam interferindo no delicado equilíbrio que o corpo tenta manter. Um dos grandes agravantes pouco comentados é a falta de uma rotina consistente para desacelerar o ritmo no fim do dia. Muitas vezes, a mente permanece ligada,
como se estivesse sintonizada numa estação cheia de ruídos, sem conseguir encontrar uma frequência calma. Esse erro cotidiano impede que o sistema nervoso se desligue suavemente, mantendo o cérebro em estado de alerta constante, como se algo urgente fosse acontecer a qualquer instante. Essa hiperatividade noturna interfere diretamente na qualidade do descanso e na capacidade do organismo de regular as emoções ao longo do dia seguinte. Quando essa dinâmica se repete, o corpo passa a funcionar numa espécie de piloto automático estressado. Os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, permanecem elevados, mesmo quando o corpo deveria estar relaxado. O resultado é uma sensação de tensão persistente no peito, uma respiração mais curta e uma irritabilidade silenciosa que parece sem motivo. Além disso, a confusão mental logo pela manhã, aquela dificuldade para focar e o cansaço que insiste, mesmo depois de horas na cama, são sinais claros de que algo está fora do ritmo natural do organismo. É importante reconhecer que esses hábitos não são fruto de descuido, mas reflexos de uma rotina que muitas vezes não leva em conta as necessidades específicas do corpo mais maduro. A maioria das pessoas nunca foi orientada a perceber esses gatilhos sutis e, por isso, essa ansiedade latente passa despercebida ou é atribuída simplesmente ao envelhecimento. O que vemos na prática clínica são relatos de sobressaltos ao menor barulho, sensação constante de inquietação e uma dificuldade crescente para relaxar, sintomas que tendem a ser subestimados. E se essa agitação que parece surgir do nada, sobretudo ao cair da noite, for, na verdade, o corpo tentando comunicar um desequilíbrio silencioso, uma série de microacordos internos que mantém a mente em alerta, mesmo quando a razão já quis descansar, você se levanta sentindo um breve alívio, como se a mente tivesse encontrado uma pausa. O peito parece mais leve, a respiração flui com menos esforço. Mas será que esse instante de calma significa que tudo está resolvido? Muitas vezes, esse conforto passageiro engana. É como atravessar uma floresta, onde o silêncio das folhas não garante que não há perigo escondido. O desconforto pode estar adormecido, esperando o momento certo para se manifestar novamente. No corpo e na mente, a ansiedade não desaparece simplesmente porque não se manifesta. Ela segue um ciclo invisível, influenciado por padrões antigos de respiração, estímulos internos e emoções não processadas. O sistema nervoso permanece em alerta, pronto para reagir a pequenos gatilhos que, sem o manejo adequado, reacendem a inquietação. Quando esse retorno acontece, é comum sentir frustração, como se o esforço tivesse sido em vão. Mas é essencial compreender que essas recaídas não indicam derrota. São sinais de que o organismo ainda busca segurança e precisa de práticas constantes para restabelecer o equilíbrio. Seu corpo não espera a perfeição, mas constância. Ele precisa de sua presença repetida para confiar que a serenidade pode ser mais do que um breve suspiro. Reconhecer essa oscilação é um passo fundamental para transformar a relação com esses momentos difíceis. Às vezes, o silêncio que segue a tempestade não significa que ela acabou. É uma oportunidade para preparar o terreno e acolher o que está por vir com mais serenidade. Mesmo quando os dias parecem mais tranquilos, muitos idosos continuam presos a um padrão sutil que dificulta a recuperação verdadeira. É comum manter uma rotina mental repetitiva onde pensamentos ansiosos surgem sem que se perceba, alimentando um ciclo invisível de tensão constante. Clinicamente, essa repetição automática atua como uma armadilha silenciosa. O cérebro permanece em estado de alerta, interpretando pequenos sinais como ameaças, mesmo que não existam perigos reais. Isso mantém o sistema nervoso em sobrecarga e impede que o corpo e a mente relaxem plenamente, bloqueando a restauração emocional e física necessária para o alívio duradouro. Imagine que a mente funciona como um jardim que precisa ser cuidado.
Se plantas invasoras crescem sem controle, elas sufocam as flores e impedem o florescimento. Esse padrão mental repetitivo é como uma erva daninha que cresce silenciosamente, minando a beleza do espaço interno. Sem atenção consciente, o jardim nunca alcança seu potencial de tranquilidade. É natural sentir medo ou dúvida diante desse processo. Muitas vezes, surge uma culpa silenciosa, como se fosse responsabilidade pessoal não conseguir superar esse ciclo. Mas não se engane. O corpo adota esses comportamentos para se proteger, ainda que o preço seja a manutenção do desconforto. Reconhecer isso é o primeiro passo para mudar, sem exigir esforço extremo ou autojulgamento. Agora pense: e se essa rotina invisível pudesse ser transformada em um caminho de cooperação entre mente e corpo? Se ao invés de fugir do que incomoda, fosse possível ensinar o organismo a responder com confiança ao novo ritmo? Essa possibilidade pode parecer distante, mas é justamente o que vamos explorar a seguir, abrindo espaço para uma nova forma de cuidar de si mesmo. A melhora começa a se manifestar, trazendo uma sensação de alívio e esperança. No entanto, é exatamente nesse momento que muitos enfrentam um novo desafio emocional, uma tensão silenciosa que pode passar despercebida. Esse desafio surge do erro comum da confiança prematura. Quando os sintomas diminuem, é tentador desacelerar a atenção aos sinais sutis do corpo e retomar antigos padrões emocionais que antes geravam desconforto. É como sair de um resfriado e já se expor ao vento frio. O organismo ainda permanece vulnerável, mesmo que a febre tenha cedido. Essa retração inconsciente dos cuidados abre espaço para a recaída e para a volta dos sintomas. Sentir-se frustrado diante do retorno desses sinais é natural e compreensível. Muitas pessoas interpretam a ausência temporária da mensagem silenciosa do corpo como um fim definitivo, mas essa visão pode gerar desapontamento quando o mal-estar ressurge. Saiba que essa oscilação é frequente, faz parte do processo e pode ser revertida com persistência e paciência. A ausência do sintoma não representa alta médica, mas sim um convite para reforçar a atenção diária. Seu organismo está deixando uma brecha. O que você escolher fazer agora influenciará diretamente os próximos momentos. É essencial adotar uma postura de prevenção ativa, reconhecendo que o período sem desconforto é uma janela preciosa para fortalecer a estabilidade emocional e física. Pense em uma ferida que parece estar fechada. Embora pareça curada, o curativo ainda protege uma área sensível que precisa de cuidado contínuo para evitar uma abertura. Assim, o momento presente deve ser tratado como uma oportunidade para consolidar o equilíbrio conquistado, não como a conclusão do processo. É aqui que a linha tênue entre uma melhora temporária e uma recuperação duradoura começa a se desenhar, exigindo atenção constante e uma relação consciente com o próprio corpo e mente. Você escolheu ouvir o que muitos não percebem, os sinais sutis que o corpo envia antes de se manifestar com força. Cada passo dessa jornada revelou uma transformação silenciosa, um despertar para a conexão entre mente e corpo que muitos idosos ignoram. Aquela sensação incômoda, o aperto no peito ou a inquietação são como uma luz que pisca no painel do carro, não para assustar, mas para avisar que algo precisa ser ajustado. Esse incômodo emocional funciona como um mensageiro delicado, apontando para um descompasso interno que pede reorganização e cuidado. Perceber essa campainha interna é o começo de um diálogo profundo, onde o desconforto deixa de ser um castigo para virar um guia. Nos dias em que você não sente essa pressão silenciosa, é essencial agir com atenção e carinho. O que você faz nas pausas de inquietação é o que vai fortalecer sua capacidade de evitar recaídas. Cultive hábitos gentis, pratique a presença e mantenha a mente aberta para novas formas de cuidar de si. Essa postura ativa e consciente cria um terreno fértil para que o equilíbrio se instale com leveza e durabilidade. Se essa reflexão tocou seu coração, comente,
calma, para mostrar que deseja seguir cultivando essa nova etapa com serenidade. E me diga, digitando 1, se alguma vez você sentiu que seu incômodo emocional tentava ensinar algo, ou 5, se ainda percebe ele como um obstáculo difícil de superar. Lembre-se, às vezes, basta um pequeno gesto de cuidado para que o corpo inteiro volte a confiar no ritmo da vida, como um jardim que floresce depois da tempestade, revelando sua força silenciosa e resiliente. Agora, ao chegar até aqui, carrega um olhar mais gentil e atento para as mensagens que seu corpo sussurra, reconhecendo que esses sinais são convites para um cuidado mais profundo. Seu corpo fala todos os dias, mesmo quando o barulho da rotina parece abafá-lo. Hoje, você conquistou o silêncio necessário para escutar com atenção e respeito. Não há fórmulas mágicas que tragam alívio imediato, porque o verdadeiro conforto nasce da presença constante, da escuta que fortalece a autonomia e da coragem de estar consigo mesmo nos momentos de fragilidade. O que seu corpo desejava, esse tempo todo, era parceria, um pacto silencioso entre mente e coração, que permite reconstruir o equilíbrio perdido. Imagine agora sua vida como um jardim antigo, que passou por tempestades e secas. Cada cuidado que você oferece é como uma gota de chuva serena, que penetra a terra com suavidade e renova as raízes. Assim como o sol renasce a cada manhã, trazendo luz e calor, seu corpo também sabe quando está pronto para florescer novamente, cheio de esperança e calma. Às vezes, o silêncio que você sente não é vazio, mas um agradecimento delicado do seu ser por finalmente ser ouvido. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também merece encontrar esse espaço de paz e compreensão. E se quiser continuar caminhando nessa estrada de redescoberta, se inscreva. Aqui, cada passo é acolhido com respeito e cuidado. Você nunca está só nessa jornada.